Oi pessoal, hoje eu vim falar de um assunto que para nós profissionais da beleza, da estética, é extremamente importante e automaticamente nós já falamos deles todos os dias, quer ver? Com os pacientes no consultório, com os familiares em casa, com o marido, namorado, a gente também dá um puxão de orelha. Mas e você? Você que é profissional da beleza, você está usando corretamente o protetor solar? Porque às vezes eu tenho as minhas dúvidas e eu falo isso porque eu penso em mim mesma. Usando a minha realidade como exemplo, eu antigamente não aplicava o protetor solar corretamente. Então é isso que eu queria saber de você. Meu objetivo com esse vídeo então é mostrar alguns fatores científicos, em estudos científicos, que mostram que ainda não é dada a importância que deveria na aplicação correta do protetor solar. Apesar de ser um assunto muito falado, da gente ter isso no consultório todos os dias, nós não abordamos como deveria ser abordado, nós não falamos com o nosso paciente da forma como deveria e nós não explicamos detalhadamente a importância disso no dia a dia. Então, muitas vezes, o próprio responsável pelos nossos pacientes não estarem usando o protetor corretamente somos nós mesmas. Nós, às vezes, deixamos alguns minutos do final da consulta para explicar, não é verdade? Ou então a gente fala bem ali por alto, fala, olha, tem que usar todo dia, e a gente não dá uma aprofundada nesse assunto, não explica quantas camadas, não explica a quantidade correta, não mostra, por exemplo, um vídeo de como aplicar esse protetor. Então eu acho que isso tudo acaba dando uma brecha para que os nossos pacientes fiquem cheios de dúvidas e acabem não dando tanta importância, o que é completamente compreensível numa vida tão corrida. Se as pessoas não entenderem que realmente é importante tirar um tempo para isso, vai ser difícil delas acrescentarem isso nessa rotina de vida. E o papel de explicar e de deixar isso muito claro, orientar e mostrar como se faz corretamente é nosso, dos profissionais que estão ali todos os dias lidando com isso no consultório, né? E assim, o envelhecimento como um fator acelerado é uma questão não só de capricho ou de vaidade, é uma questão de saúde pública em geral, né? Principalmente porque envolve a questão do câncer de pele. Então, pensando nisso, eu passei a recomendar o protetor solar para todos os pacientes que pisam no meu consultório. E a minha primeira pergunta, depois que eu pergunto o nome do paciente e o comprimento, é se ele usa protetor solar todo dia. No meu caso, se ela usa, porque a maioria das minhas pacientes são mulheres, eu tenho alguns homens que são meus pacientes, mas a maioria é mulher. E o mínimo que a gente espera da pele de uma pessoa que não use protetor solar é que essa pessoa tenha manchas e que não vá cuidar da pele adequadamente se você fizer algum procedimento com ela em consultório. Então, por isso que eu acho fundamental a gente basear nessa abordagem para pensar também no sucesso dos resultados dos tratamentos futuros que a gente vai fazer, não é verdade? Porque até isso está em jogo. Se ele usa o protetor solar adequadamente, é nosso papel mostrar que isso vai influenciar no resultado final do procedimento dele, no peeling, né, na harmonização facial. Então, assim, cuidar da beleza não é simplesmente aplicar ácido hialurônico, não é simplesmente fazer uma aplicação de toxina, né? A beleza é um conjunto de características e a qualidade da pele é uma das principais. Já é comprovado, inclusive, a eficácia do protetor solar contra câncer de pele, contra o envelhecimento, e já é comprovado também que a eficácia desses protetores está relacionada à capacidade de interagir com essa radiação solar, né? Então, a gente sabe que é eficaz, mas para ser eficaz, não basta só aplicar o produto, tem outras particularidades, como por exemplo, ele tem que ser aplicado todos os dias, nublados, com sol, todos os dias em casa. O FPS mínimo que eu recomendo é 30 para o corpo e 50 para o rosto. E assim, tem que ser reaplicado ao longo do dia, né? A gente sabe que se o protetor não é reaplicado a cada 2, 3 horas,
a função dele de proteção é praticamente nula. É a mesma coisa de não aplicar. Então isso é um fator e isso é uma informação que vai causar impacto no paciente. Eu adoro falar isso, eu acho que faz um super resultado. Eles ficam de olho arregalado pra mim, assim, porque eles custam acreditar. Poxa, então não adianta eu passar uma vez só, né? Eu vou precisar passar mais de uma vez no dia para de fato estar protegendo a minha pele, né? Então, é importante que você, profissional da saúde, principalmente da saúde, da beleza, da estética, e aí eu falo de todos os profissionais, que você se preocupe em proteger-se também em casa, da radiação não visível, da luz fria, que são outras radiações que também vão manchar a pele, que também vão ter esse efeito deletério, né, na beleza e vão acelerar o envelhecimento, né? Isso faz parte da reeducação do paciente. E se você quer trabalhar nessa área, são alguns quesitos que nós profissionais temos que ser referência, temos que ser o exemplo, né? Então aqui eu já adianto que para ter credibilidade, né? Eu não sei se você em algum momento da vida já pensou nisso, mas para ter credibilidade, para falar de beleza, para falar de pele bonita, para falar de cabelo bonito, nós temos que ter pele bonita e cabelo bonito, não é? Qual a credibilidade que você espera que você tenha se você mesmo não cuida dos seus cabelos, da sua pele? É a mesma coisa que para mim, um profissional que diz que cigarro faz mal à saúde, que quer me fazer parar de fumar, mas que fuma, não tem credibilidade, não é verdade? Então é importante trazer esse impacto não só para o paciente, mas também para a sua vida, né? E ter em mente sempre que uma aplicação do protetor solar não é suficiente para proteger adequadamente a nossa pele. É preciso reaplicar então a cada 2 a 3 horas, sendo que na reaplicação é possível usar o protetor em pó e que essa reaplicação vai ser uma proteção eficaz, porque nós mulheres, né, assim, vocês vão entender que a gente realmente é uma objeção nossa, é uma dificuldade nossa reaplicar, ter que tirar a maquiagem no meio do expediente, no meio do trabalho, no meio da consulta, no meio do dia a dia, para reaplicar o protetor e depois fazer uma nova maquiagem. Então o protetor em pó ele veio para facilitar muito isso, a gente pode andar com ele na bolsa e você pode aplicar por cima da maquiagem para depois dar uma retocada só na maquiagem, que às vezes nem é necessário, né? Outro cuidado importante na armazenação desse protetor solar, evitar deixar no carro exposto ao sol, evitar entrar em contato com a mão, com a pele na hora da aplicação, isso tudo pode oxidar o produto, né? Então é importante a gente ter esse cuidado e explicar isso para o nosso paciente também. Além disso, a gente tem que evitar a exposição solar entre 10 e 15 horas. Muitos pacientes, nós sabemos disso, acham que por estarem com protetor solar podem se expor tranquilamente ao sol e não é essa a nossa realidade, a nossa verdade. O protetor ele não nos deixa imune aos raios solares, não é? Então é importante você reforçar isso também, é um outro fator, né? E pedir que de 10 às 15 horas evite exposição solar mesmo com protetor, né? Principalmente nesses horários. E a quantidade adequada também é um grande fator decisivo se esse protetor está ou não realmente fazendo efeito no seu rosto, né? Não é muito pouco e nem é um exagero. O correto são 2 gramas por centímetro quadrado, né? Que equivale a uma quantidade prática, por exemplo, de uma colherzinha de sobremesa para o rosto. Com certeza os pacientes vão questionar sobre tempo, sobre necessidade, vão perguntar se isso não é um exagero, né? E cabe a nós explicar de uma forma que ele entenda, de acordo com a rotina de cada paciente. Aí vai entrar a sua capacidade de argumentação, de entender a rotina daquele paciente e de tentar adaptar. Eu, por exemplo, como as minhas pacientes realmente sempre apresentam essa dificuldade de retocar o protetor no trabalho, essa questão de apresentar o protetor em pó para elas foi de extrema utilidade. Então, para você também rever essas questões e conseguir adaptar algumas dicas práticas para o seu paciente, né? Uma outra coisa que esse estudo mostrou, e pessoal, eu vou deixar o estudo aqui embaixo para a gente poder dar uma lida, para vocês, quem quiser aprofundar no assunto, né?
Bom, uma pergunta que fizeram para esses profissionais no estudo é se eles sabiam a diferença entre fotoprotetor, protetor solar e filtro solar. Alguns profissionais afirmam que não existe diferença. A maioria esmagadora fala que é diferente, mas não sabe qual a diferença. Então, eu vou dizer para vocês, os estudos científicos mostram que as 3 afirmações, as 3 palavras utilizadas têm o mesmo significado, tá? Então, não existe diferença nisso. Bom, eu espero que vocês tenham gostado e que vocês aproveitem esse conteúdo. Um abraço e até a próxima!